comigo foi assim. E aí, eu fui conhecer essa moça, fomos nos envolvendo, comecei a namorar. Eu vi, assim, a mão de Deus ali, mas eu não tinha noção, né? Não conhecia Deus de verdade. E essa família dela era de terreiro, né? De Umbanda. E eu, apesar de ser espírita, eu me interessei muito com aquilo ali, né? Porque é meio que uma vertente. Uhum. Resumindo, um dia nós fomos numa cidade chamada Caldas, num terreiro lá. E eu fiquei muito impressionado com o que eu vi lá naquele lugar, porque eu vi na minha frente, né? O mundo espiritual assim, se materializando. E o que acontece, né? Um moço lá recebeu uma entidade e ele veio conversar com a gente. E ele só falou coisas boas, cara. Só coisas assim, acertando tudo relacionado à minha vida, né? Coisas que eu não falava pra ninguém, aquele cara sabia tudo. E ele assim, na conversa dele, ele até falou, rapaz, tira esses brincos aí, né? Eu tinha 8 brincos. E ele falou, tira isso, porque às vezes seu pai não gosta. E aí eu gostei muito ali daquilo tudo, porque só acertava, né? Realmente, meu pai não queria que eu colocasse. Mas ele falou assim, olha, vocês dois formam um casal tão bonito, cara. No divórcio, assim, quando vocês casarem, fica pro resto da vida, cara. Porque hoje em dia, tanto casal divorciando, né? Só que esse cara, ele dava uma cisada muito macabra. Essa entidade que estava incorporada ali. E aquilo me assustou muito, cara. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei daquela experiência. E ele deu o nome dele. E ele falou, o dia que vocês precisarem de ajuda, vocês vão chamar o meu nome. Eu vou lá e resolvo qualquer parada. E hoje eu entendo, né? O inimigo é que causa os divórcios. E, inclusive, o seu pai é uma referência, né, nessa área. E a gente sabe o quanto o inimigo batalha para destruir a família, né? Então, hoje eu entendo por que ele dava tanta risada quando ele falava disso, né? Tantos casais separando, divorciando. Mas o inimigo já estava preparando os planos, né, para minha vida. Inclusive, aqui, essa época, com 17 anos ali, foi uma época muito difícil, porque eu era muito atormentado, assim, sabe? Uma vez eu cheguei em casa e do lado da minha casa tinha uma oficina mecânica e tinha um cachorro lá, mas normal. Mas uma noite eu bebi tanto, cara, e eu cheguei, eram umas 4 horas da manhã, e eu ouvi um barulho, um uivado, parecia de um lobo, assim, eu não sei se era aquele cachorro ou não, mas bem triste, assim. E o que me assustou foi quando eu tampei o ouvido, eu percebi que estava dentro de mim aquilo, sabe? Então, realmente, o inimigo me influenciava muito e minha vida estava entregue, né, para ele. Então, outro detalhe que acontecia muito, que toda noite ficava caindo umas pedrinhas no telhado de casa, ninguém explicava aquilo, cara. E eu achava que era gnomo, que era fada, né? Que era o que eu acreditava. Sim. Mas aí, o que aconteceu? Uma semana depois que a gente foi naquele centro, a minha vida, cara, parece que virou uma turbulência total, sabe? E parecia que tinha uma nuvem escura em cima da minha cabeça e tudo dando errado. E aí eu pensei, eu vou chamar aquela entidade. Quando eu fui entrar no meu quarto para me ajoelhar e chamar, alguma coisa muito forte falou comigo, não faz isso porque não é de Deus. Eu senti assim que não devia fazer porque não era de Deus. Só que eu não sabia. A minha avó, a mãe do meu pai, ela foi a primeira pessoa a se converter. Ela vivia assim com problemas de saúde e Deus transformou a vida dela totalmente, sabe? E ela começou na Igreja da Graça e ali ela começou a orar por mim. Ela chegava lá no armário lá de casa, não tinha as roupas, né? Eu tirei as roupas, coloquei tudo em cima da cama e montei tipo um altar ali, né? Tinha caveira, vela acesa, que eram as coisas que eu acreditava, né? Fazia muita simpatia e tal. E a minha avó estendia a mão e ela perguntava, posso orar pelas suas coisas? Eu falava, pode orar, avó. Aí minha avó estendia a mão, orava, né? Pedia para Jesus tirar aquilo de mim. Mas eu não entendia o que era aquilo. Então ela estava orando por mim. E aí, o que aconteceu? Eu não chamei aquela entidade. E a minha ex-namorada, ela chamou. E eu fui só descobrir isso depois que eu entreguei minha vida para Jesus e que eu fui evangelizar ela, falar de Deus para ela. Aí ela me contou, né? E o que aconteceu? Naquele dia, ela me ligou chorando, querendo conversar comigo. E aí eu fui, conversei com ela e ela me contou que ela estava vendo a mãe dela, que já tinha falecido, estava vendo nos cantos da casa, estava sentindo uma dor de cabeça muito grande e que ela queria terminar. Aquilo para mim assim foi um baque, né? Porque minha primeira namorada e a gente tinha planos, né, pro futuro. Mas quando eu estava indo embora de bicicleta e era um lugar bem deserto assim, bem escuro as ruas, eu me lembrei de Deus. Eu lembrei daquela oração que eu fiz pedindo uma namorada.
E aí eu decidi agradecer. E eu falei, Senhor, Deus, né? Deus, se o Senhor tá me ouvindo aí, né? Eu quero te agradecer. Foi um tempo muito bom que eu namorei, valeu a pena, foi uma experiência muito boa. E eu agradeci, continuei subindo a rua, né? De bicicleta. Até que eu ouvi a voz de Deus, cara. Deus falou comigo, mas eu acredito que foi audível, cara. Eu não lembro assim perfeitamente, mas foi tão forte aquela voz. E ele falou o seguinte: meu filho, você tem muito valor para mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Meu Deus. Foi uma presença, cara. Eu senti uma paz tão forte, assim, era uma voz tão doce, mas tão poderosa, que aquilo me fez chorar muito. E eu assustei, porque eu não chorava já fazia muitos anos, né? E todo mundo ficava preocupado quando às vezes falecia um parente meu, nosso ali. E eu nunca chorava, cara. Eu era muito frio. Eu era totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu não consigo nem me lembrar, assim. Eu tenho que fazer um esforço grande para me lembrar como eu era, né? Mas o que aconteceu? Eu ouvi aquela voz, comentei no outro dia na escola com meus amigos que Deus tinha falado comigo. Eu estava todo empolgado e ali o inimigo já tentou tirar aquela semente. Meus amigos começaram a me zoar, né? Porque eu era o mais bagunceiro ali da turma. E eu não consigo imaginar você com 8 brincos e o mais bagunceiro. Eu não consigo imaginar. Pois é, cara. Eu era mais palhaço também, zoava demais na turma. E o pessoal me chamava de árvore de Natal, cara. Porque eu tinha 2 anéis em cada dedo, pulseira, mal dava para dobrar o braço. E o que acontece? Passou os dias, cara, e eu esqueci daquilo, porque eu pensei, coisa da minha cabeça mesmo. Bem que eles falaram, Deus não fala com ninguém, quanto mais comigo, né? Uhum. Só que eu tinha um primo na minha adolescência que a gente saía junto. E a gente fazia muita coisa errada junto, né? E quando eu fiz 18 anos, eu me lembrei, cara, que a gente tinha plano, assim, de sair com carro, porque a gente não tinha carro. Uhum. Então, a gente pensava, cara, nós só vamos assim, pegar a mulherada, ficar com a moçada, quando a gente tiver com o nosso carro. Então, eu me lembrei, eu vou lá na cidade dele, eu tinha acabado de tirar a carteira de carro, de motorista. Quando eu cheguei lá para encontrar com ele, o que aconteceu, cara? Eu tomei um susto, porque ele estava ouvindo a banda Resgate e estava lendo a Bíblia, cara. Então, eu assustei e comecei a zoar com ele, falei que ele ia virar pastor, larga a mão disso, né? Mas ele falou, Juninho, se você deixar, eu vou te contar o que aconteceu comigo, cara. Jesus mudou minha vida. Agora eu sou uma nova pessoa, nova criatura. Deus. E eu não quis saber daquilo. Chamei ele para ir na boate, ele não quis ir. E eu saí sozinho naquela noite, fui comer o lanche, acabei nem indo na boate. No seguinte, eu pensei, eu vou perguntar para ele, cara, o que aconteceu. E ele vai me contar, eu conheço ele, nós éramos mais chegados que irmão, né? No dia seguinte eu percebi, cara, que ele estava diferente. Alguma coisa aconteceu com ele. E eu achei que alguém fez lavagem cerebral nele, porque era o comentário na família. Que ele estava chato, bitolado, só queria saber de ir na igreja. E aí, chamei ele no canto, ele começou a falar de Deus para mim, eu fui pedindo, perguntando muito, né? E ele foi me contando sobre o pecado que entrou no mundo, sobre Jesus. Eu fiquei, assim, impressionado, porque ninguém, cara, na minha vida toda tinha me falado daquela forma. Uau. Eu já tinha visto vídeos, né, de Jesus ali no fim de ano, na Globo, SBT, já tinha até visto alguma coisa assim, mas nada tão claro como aquilo. Aquilo me despertou muito. E aí, quando eu voltei para minha cidade, eu já estava todo empolgado, querendo ser crente que nem o meu primo. Mas ele mesmo já tinha falado para mim, Juninho, vai com calma, não procura nem igreja por enquanto, fica focado na palavra que eu vou te passar, porque aí depois ninguém te tira mais, cara. Né? Só que ele já sabia que eu era assim, todo empolgado, e não deu outra, cara. Eu fui na igreja escondido de todo mundo, e cheguei lá e o pessoal orando muito alto, é uma igreja presbiteriana também, só que estava vivendo um tempo muito de avivamento aqui na nossa cidade, sabe? E eu fiquei morrendo de medo. Quando foi no domingo, eu voltei naquela igreja, chamei 2 amigos meus, a gente não tinha intenção, assim, eu queria conhecer, mas não queria me converter, né? A gente até combinou, na hora que chegar lá, nós vamos mirar, cada um escolhe a sua lá e vamos ver se a gente acerta com a menina mais certinha, né? Da igreja. Só que um dos amigos meus, cara, olha como é que Deus já estava trabalhando ali. Ele mirou numa moça lá, hoje ele tá casado com ela. Tá brincando. Então, deu certo. E aí, o
que aconteceu? Eu fiquei um mês indo na igreja, mas eu ainda não tinha entregado a minha vida para Jesus. Eu acho que muita gente que está nos ouvindo aí tá passando pela mesma coisa, né? Sim. Porque gosta dos louvores, ama ouvir a palavra de Deus, mas sabe lá no fundinho do coração que ainda não se entregou, né? Uhum. E eu estava dessa maneira. E realmente, assim como meu primo falou, eu acabei me frustrando, assim, porque muitos jovens ali não queriam saber, sabe? De Deus, de Jesus. E eu estava com muita sede. Então eu comecei a andar com as mulheres mais de idade, que oravam mais, que eram mais firmes, né? E um dia elas me chamaram para ir numa vigília. Uau. E eu me lembro que aquele dia, cara, foi uma batalha espiritual. Eu não sabia, eu não entendia o que era. Mas eu até comentava com as pessoas, gente, tá uma luta aqui dentro de mim, entre o bem e o mal. Um lado meu me fala que eu tenho que ir nessa vigília, mas o outro tá me chamando para as coisas do mundo. No final das contas, eu fiz uma oração, eu falei, Deus, se for do Senhor aí, se for para dar certo, faz dar certo. E eu acabei indo para essa vigília. Uhum. E quando eu cheguei lá, eu não sabia, mas a minha vida ia mudar da água para o vinho naquela vigília. O pessoal começou a cantar os louvores, eu achando muito bonito, mas ao mesmo tempo eu pensava, gente, hoje é segunda-feira, à noite, esse povo parece que vive em outro mundo, cara. Esse povo tá aqui reunido, orando por um Deus que nem enxerga, nem vê. E eu pensei, gente, eu vou embora daqui. Mas não tinha quem pudesse me levar embora, a gente estava num sítio. Resumindo, Estratégia boa, né? É estratégia boa, levar a galera... Estratégia boa. Não tem como ir embora. Exatamente. E o que aconteceu, cara? Os amigos que estavam comigo, que eu tinha levado para a igreja, porque eu fui levando, pessoal, nem eu sabia se era aquilo mesmo que era o caminho, mas fui levando um monte de gente. E eles falaram para mim, Juninho, vamos sair pela lateral aqui, porque a vigília já tá acabando. Vamos lá comer as coisas que já colocaram na mesa lá. Eu não sei explicar o que aconteceu, cara, mas eu falei com muita convicção. Eu virei para eles e falei, Deus vai falar comigo agora, eu vou ficar aqui. Só sei que eles assustaram e eu assustei muito mais, porque eu pensei, nossa, eu estou me convertendo. Sem eu perceber, eu estou me convertendo. Eles estão conseguindo fazer lavagem cerebral em mim. E eu não queria isso, eu queria seguir Deus de longe ali, né? Mas quando eles saíram, me veio uma tremedeira no corpo. E eu me senti assim, que eu estivesse morrendo, cara. E eu pensei, nossa, eu vou morrer aqui agora, eu não me arrependi. Então eu vou pro inferno. Meu primo falou que eu preciso me arrepender. Naquela hora entrou um moço, assim, por uma porta, e ele leu uma passagem da Bíblia lá, que os discípulos estavam com Jesus no barco, Jesus dormindo, e veio uma tempestade. Esse cara começou a falar o seguinte, olha, tem alguém aqui que a sua vida está turbulenta, sua vida está uma tempestade. O cara começou a descrever coisas da minha vida. Uhum. E Deus usando muito ele ali comigo, e eu pensava, quem falou da minha vida para esse cara? Mas foi tão forte, cara, que naquele momento eu fechei o meu olho e aí me veio aquela voz de novo, que eu já tinha ouvido alguns meses atrás. E Deus falou comigo assim, meu filho, você precisa se arrepender. Naquele momento passou um filme na minha cabeça e eu fui me lembrando de tudo que eu tinha feito de errado e fui me arrependendo. Mas aí chegou um momento ali que eu tinha experimentado a maconha e eu pensei, isso aqui eu não me arrependo, cara, porque foi uma fase muito boa da minha vida. E aí Deus ficou em silêncio ali. Sabe? Porque eu estava sentindo muito ali a presença de Deus, sabe? E eu me lembrei daquele versículo que o meu primo tinha citado para mim, eu guardei ele, que diz que Deus, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Uhum. Na hora eu pensei, cara, eu vou ter que tomar essa decisão. E aí eu falei, Deus, por amor a ti, eu abro mão disso também. Eu me arrependo, me perdoe, entra na minha vida. Naquele momento o Espírito Santo entrou dentro de mim, cara. Eu senti uma paz assim, comecei a abraçar todo mundo. Sério? E eu tava tão feliz, cara, foi uma libertação ali. E eu falei, gente, Deus falou comigo, vocês não vão acreditar. Deus acabou de falar comigo. E aí eu comecei a orar, foi vindo meus primos na minha mente, meus parentes, sabe? E eu comecei a orar por todo mundo, parecia que eu já era pastor, assim, muito tempo. E aí quando eu saí daquela vigília, tava muito escuro, eu olhei no meio do mato assim, cara, e eu vi um gnomo, cara. Nunca Sério? tinha visto nada, nunca. Eu vi um senhor com um chapéu muito grande, ajoelhado. E eu tomei um susto, cara. E eu pensei, nossa, será que tudo que eu vivi ali na vigília foi coisa da minha cabeça? Foi emoção? E a moça que estava do meu lado, ela que tinha me convidado para a vigília. E ela falou, Juninho, vambora, tá todo mundo entrando no carro já, vambora da vigília. E eu falei pra ela, você não tá vendo aqui lá? O que aquele senhor tá fazendo ali?
né? Mas eu já sabia que não era um senhor qualquer, era tipo um bruxo, um mago. E ela falou, tá amarrado em nome de Jesus. E aí na hora eu pensei, cara, é estratégia do inimigo. Foi de Deus sim. Abriu meus olhos ali e fui embora. A partir dali, cara, minha vida nunca mais foi a mesma.